Muito bem, começando aqui então. O nosso estudo de hoje, livro Vinha de Luz, que já está também no seu final. Nós vamos fazer o estudo hoje do texto número 169, 169, o título Enquanto é Hoje. E Emmanuel separou para nós aqui uma passagem do livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15, uma mensagem de Paulo que diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E aqui nos chama a atenção para um aspecto muito interessante da nossa vida terrena, da nossa vida material, porque aquilo que nós vivemos hoje é o que vai se refletir exatamente na vida espiritual. Então é uma visão que a doutrina procura esclarecer nos seus mais profundos detalhes, tanto fazendo uma análise de nós, do nosso ponto de vista, de nós que estamos aqui no mundo físico, como também chamando a atenção para todos os relatos que chegam do mundo espiritual, dos espíritos que procuram detalhar a forma como eles se encontram na espiritualidade em consequência daquilo que eles viveram no mundo físico, tanto aqueles que têm uma vida estruturada de uma forma positiva, conseguindo ali aproveitar tudo aquilo que o mundo espiritual pode oferecer como benefícios para o seu próprio crescimento, como também mostrando todas as privações que os espíritos vivem em virtude de não terem construído um caminho produtivo para chegarem no mundo espiritual. E de modo geral, quando nós falamos sobre mundo espiritual, a gente conversou isso essa semana, essa nova condição do ser humano, esse novo ambiente da sua vivência, ele está muito ligado às religiões, de um modo geral. Então, como a gente sempre lembra, e essa é uma preocupação muito grande que os espíritos têm, de não fazerem da doutrina espírita uma religião, exatamente porque se fizermos de uma religião, significa que é mais uma concorrente, é mais uma instituição disputando adeptos, e cada uma trazendo ali o seu ponto de vista, cada um trazendo a sua própria lógica, o seu próprio raciocínio. Então a preocupação dos espíritos era fazer com que a doutrina fosse uma filosofia que estimulasse todas as religiões a pensarem por uma outra perspectiva, de um modo mais produtivo, de um modo mais efetivo, e não simplesmente dentro da sua visão dogmática. E nesse caso, o Fristone nos lembrou, nós caímos no dogmatismo porque quando nós falamos em criar uma instituição, essa instituição ela deve estar estruturada em cima de uma determinada base, e essa base não pode ser transformada, porque do contrário as religiões perdem o seu sentido. Então o dogma, na verdade, ele não é criado de uma forma, digamos assim, proposital, no sentido de criar uma fantasia particular, como se fosse uma fantasia patenteada. É porque, imaginemos assim, eu vou criar uma religião agora, e eu começo a trazer para vocês quais são as verdades dessa religião. Então eu digo para vocês que a origem do mundo foi constituída dessa forma, os representantes do passado, aqueles que forem os grandes mitos do passado, tiveram essa vivência, o mundo espiritual vai ter essa continuidade. Então é isso que eu acredito. E dentro dessa minha crença, eu posso colocar isso como se fosse o alicerce de uma construção, eu começo então a subir as paredes e construo toda aquela estrutura para poder sustentar essa minha crença. Eu não posso mais alterar essas bases, porque se eu alterar essas bases, significa que eu vou ter que quebrar todas as paredes para derrubar tudo e construir de novo. Então o dogma, na verdade, são essas verdades em que se sustentam essas religiões. Se nós falarmos, por exemplo, do catolicismo, o catolicismo entende que
a concepção de Maria, a Imaculada Concepção, né? Ou seja, Jesus sendo concebido através do poder do Espírito Santo. Falamos sobre a ressurreição de Jesus, e esses dois dogmas são aceitos tanto pelas religiões católicas, e eu falo católicas porque nós temos a apostólica romana e a ortodoxa, né, que vivendo ali no leste europeu, no Oriente Médio, e também das religiões protestantes. Quando nós falamos sobre Adão e Eva, por exemplo, o pecado original, embora hoje, por um lado, as religiões já pensem de um modo diferente, dizendo que Adão e Eva era apenas uma alegoria para o entendimento da criação do mundo, outros aceitam, por exemplo, o pecado original de Eva, que obrigatoriamente faz com que as pessoas sejam batizadas nessas religiões para que possam alcançar o reino dos céus. Então a gente percebe que os dogmas, com o passar do tempo, começam a entrar em choque, aquilo que a razão determina, aquilo que o dogma impõe. Então sempre fica aquele conflito todo. E a doutrina espírita, se ela for confundida com uma religião, significa que ela também traz os seus dogmas. E nesse sentido, trazendo os seus dogmas, acaba depois gerando então toda essa... acaba se tornando mais uma instituição concorrente, o que não é o que interessa para todos nós. A proposta da doutrina espírita como filosofia, ela é participar de todas essas instituições, trazendo esse aspecto racional. Porque não é simplesmente acreditar que os espíritos estão dizendo alguma coisa, mas nós repensarmos naquilo que está sendo dito. Fecha aí, por favor, Ninho. Naquilo que está sendo dito. Então falamos, por exemplo, os espíritos vêm falar sobre a ideia da reencarnação. E a ideia da reencarnação nos diz que, através de experiências sucessivas aqui no mundo material, a gente vai aperfeiçoando o espírito, né? Ou seja, nós vamos nos aperfeiçoando. E mostra que a ideia do inferno por toda a eternidade, ou a ideia do céu vivendo aquela ociosidade eterna, ela não é verdadeira, porque o espírito está sempre ativo, sempre participando. Então nós temos ali os exemplos dos santos que se manifestam hoje através da doutrina espírita. Nós temos Santo Agostinho, temos Santo Antônio de Pádua, temos São Luís, temos outros santos e santas que vieram trazer o seu depoimento, mostrando que eles continuam não apenas vivos, atestando exatamente aquelas aparições ou as crenças dentro das instituições da Igreja Católica, mas principalmente mostrando que eles estão ativos e tão presentes como qualquer outro espírito. Então a doutrina começa a trazer novas formas de pensar, novas ideias de continuidade da vida, da possibilidade de manifestação dos espíritos, da reencarnação, da lei de causa e efeito, que determina exatamente aqui o tipo de vida que nós levamos hoje. Então, através desse esclarecimento muito mais voltado para o aspecto filosófico, que é a arte de pensar em torno das situações do dia a dia, das situações da nossa vida, do porquê da nossa própria existência, nos ajuda também a fazer uma reprogramação daquilo que nós estamos vivendo. Por que reprogramação? Porque dentro dessa educação religiosa clássica que nós recebemos desde a nossa infância, nós já fizemos uma programação. A programação é: eu vou viver, eu não posso cometer pecado, se eu cometer pecado eu vou para o inferno, se eu não cometer eu vou para o céu, e ponto. A reprogramação: eu vou ter que apagar tudo aquilo que foi feito, formatar ali o meu HD mental, e começar a dizer assim: eu estou construindo a minha vida, que eu trago já experiências do meu passado, que eu vou começar a resolver esses problemas da minha vida hoje, já determinando, ou já pelo menos elaborando o caminho que eu vou seguir no mundo espiritual e dando continuidade nesses ciclos sucessivos de aprendizagem, através da reencarnação, do retorno ao mundo espiritual, depois voltando até, né, quantas e tantas vezes forem necessárias. Então, mudar essas concepções do nosso passado, de falar, por exemplo, que daquilo que nós aprendemos nas religiões tradicionais, através do catecismo. Eu posso falar para vocês, por exemplo, né, que a minha educação, embora eu tenha nascido numa família que tinha princípios espíritas, eu cresci praticamente dentro dos princípios católicos.
fui batizado na igreja católica, lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, não na Basílica, mas da igreja que tinha do lado, ali naquele complexo de Nossa Senhora Aparecida. Estudei em colégio católico, fiz ali primeira comunhão, quase fui coroinha, quase fui para o seminário, ouvi aulas com o padre o tempo todo, catecismo, aquela coisa toda. Então essas informações elas foram com o passar do tempo ficando assim impregnadas na minha mente. Foi aquilo que eu aprendi, embora eu não aceitasse aquilo cegamente, né, eu gostava do ambiente, mas a filosofia propriamente dita não me agradava muito. Mas eu passei a vida ouvindo isso. Depois eu comecei a frequentar a igreja metodista, fiz ali a profissão de fé, participei dos trabalhos, cultos, aquela coisa toda, e a mesma coisa, numa linguagem diferente, mas falando sobre céu, sobre inferno, sobre anjos, sobre demônios, sobre pecado, aquela coisa toda. De repente, daquele estalo, você fala, olha, eu não quero mais nada disso. Vou começar a pensar numa coisa diferente. E então retomei aquelas raízes que estavam adormecidas, né, em mim, pelos princípios que eu tinha desde a minha mais longínqua infância, digamos assim. E então foi necessário fazer uma revisão de tudo aquilo que eu ouvia até então, durante toda essa minha adolescência. E assim fomos todos nós. A maioria aqui também viveu dentro dessas religiões, a maioria também conviveu com pessoas muito religiosas na família, que tinham realmente boa vontade, que tinham realmente uma fé verdadeira. E aí então a gente ouvia falar sobre tudo isso o tempo todo. Então a gente pergunta, como é que a gente vai apagar simplesmente aquilo tudo do passado e começar a pensar de um modo diferente? Não dá pra gente, antes fosse assim, né, fazer essa formatação, mas na verdade a gente tinha que fazer uma readaptação, uma reavaliação de tudo e estabelecer novas crenças. E essas novas crenças, principalmente daquilo que a gente conversou, falava exatamente sobre isso. Aquilo que você vive hoje é para você uma realidade. Mas qual é a realidade que você espera do mundo espiritual? Aí então vem aquelas respostas das religiões tradicionais e a resposta que a doutrina traz para nós agora de uma outra perspectiva. Emmanuel então diz assim, bom dia pessoal que chegou. Emmanuel diz o seguinte para nós então: encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. Nessa primeira frase, então, traduzindo aquilo que ele quis dizer, ele diz assim que valorizar a oportunidade do indivíduo se transformar, se regenerar, enquanto ele se encontra aqui na vida física, nunca vai ser desgastante, nunca vai ser tedioso, nunca vai ser monótono dentro dos círculos religiosos. Ou seja, todas as religiões tem essa oportunidade de valorizar cada vez mais que o homem hoje pode determinar o seu futuro. Só que cada uma traz dentro de uma visão diferente. Então, alguns dizem que se você não for bom, como a gente comentou há pouco, se você não for uma pessoa boa, você vai sofrer no inferno. Se você, dentro do meio espírita, se você hoje não for uma pessoa com os valores bem solidificados, com boas condutas, você vai ter um sofrimento consciencial no mundo espiritual. A sua consciência, aqueles dramas de consciência, vão acabar surgindo para atormentar o espírito durante a sua vida espiritual. Então, todas as religiões, dentro dessa educação religiosa, têm essa oportunidade de valorizar sempre essa oportunidade, porque do contrário ela perde o sentido. Qual é o propósito das religiões? Que por princípio reconecta o homem com Deus? Qual é o sentido de uma religião que não traz, por exemplo, a ideia de que no mundo espiritual ele vai viver as consequências daquilo que ele está vivendo hoje? Uma religião que não faz isso, ela acaba não tendo muito propósito, porque ela não reconecta o homem com Deus. Fala apenas para o homem ser feliz agora, mas e depois? O que vai acontecer? Então as religiões de um modo geral fazem isso. Até mesmo a religião budista, embora ela se preocupe muito mais com a vida do indivíduo hoje, vivendo o equilíbrio da mente, o equilíbrio dos valores e tudo mais, ele ainda se preocupa com o mundo espiritual. Então esse é o papel das religiões. Então a principal função delas é preparar o homem para alcançar o mundo espiritual. E essa preparação significa estabelecer valores, determinar condutas, né, ou pelo menos apontar condutas, que é o mais importante. O Frissão nos colocou, por isso, egressos das religiões, em especial
da Igreja Católica Apostólica Romana tem trazido colorido religioso ao movimento espírita brasileiro. É até pela intensidade, né? Isso é muito natural, Fristone. A gente não deve condenar esse tipo de situação, porque a gente deve, na verdade, combater aquilo que é feito intencionalmente. No caso de um processo desse, de influência, por exemplo, da Igreja Católica, que foi uma das igrejas, ou foi a igreja predominante na história do Brasil durante muitos séculos, essa influência ela aconteceu de uma forma muito natural. Não, assim, eu só estou comentando assim que muitas vezes as pessoas falam, né, porque isso é um absurdo. A gente não deve se consternar por causa disso, porque isso vem assim, um processo natural, exatamente por causa dessa reprogramação que eu comentei com vocês. Né, que a gente tem um histórico, a gente tem uma linha de pensamento que já foi determinada pela educação religiosa que nós recebemos do passado, e fazer essa reprogramação é algo que leva tempo, é algo que vai sendo transformado aos poucos, e é natural que haja essa influência. Ao contrário do que Kardec vivenciou na época do Iluminismo, que nós conversamos essa semana, um pouquinho sobre a história da França naquele período, havia uma ruptura entre a ciência e entre as religiões. Então Kardec ficou ali muito à vontade para poder trazer uma nova filosofia que estivesse ali entre as duas linhas de pensamento. Já no caso do Brasil, por exemplo, tinha uma religião dominante e as pessoas que eram católicas gostavam da ideia da doutrina espírita. Então elas queriam continuar sendo católicas e ao mesmo tempo praticar a doutrina espírita. Então fizeram uma coisa, né? Deram uma balanceada, misturando um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e aí então foi trazendo essa característica muito particular do espiritismo praticado no Brasil, que era exatamente esse espiritismo muito mais religioso do que filosófico-científico. Então, mais uma vez, a gente não deve se espantar por isso, a gente deve continuar estudando para gradativamente continuar eliminando ainda essa influência religiosa, mas isso aconteceu de um modo muito natural. Isso veio para cá durante esse período todo em que nós estudamos, em que nós vivemos essa vida religiosa, e nós lembramos que, pelo fato de nós sermos espíritos em sucessivas etapas reencarnatórias aqui nesse nosso mundo, a gente foi caindo muitas vezes na mesma família, na mesma sociedade, sofrendo a mesma influência. Então não é assim, eu aprendi hoje, né, nessa minha existência, a ser católico e de repente eu mudei de religião. Na verdade, durante muitas encarnações eu continuei vivendo dessa forma, o que era absolutamente natural também. O processo de escravidão, por exemplo, o processo das guerras, todo mundo fica espantado, é um absurdo. Não, não é um absurdo. Se nós pensarmos na evolução do ser humano, nos seus interesses, no seu egoísmo, no seu primitivismo, nos seus valores, essas etapas, por mais absurdas e primitivas que elas tenham sido, fazem parte de um processo evolutivo. Não dá para a gente pegar um indivíduo que sai do estado primitivo e colocá-lo no estado angelical simplesmente porque a gente tira de uma condição e coloca na outra. É necessário que ele passe por todas essas experiências, por mais dolorosas, por mais pavorosas que elas tenham sido na história, dos registros da história, elas fazem parte de um processo natural de evolução. Assim também acontece com a própria evolução da doutrina. Ela passa por esse processo de influência, de transformação, porque do contrário ela não seria aceita. Se ela não se misturasse e eventualmente fosse contaminada de certa forma por algumas práticas, ela seria algo completamente segregado, separado, isolado desse processo, da aceitação da sociedade, e não seria o que é hoje. Então, se nós pensássemos assim, você optaria por uma doutrina espírita pura desde o início aqui no Brasil, ou pela mistura dela para ser o que ela é hoje? Claro que a gente diria assim, eu gostaria que ela fosse pura. Só que dentro dessa pureza ela não conseguiria se instalar aqui no Brasil, já que a religião dominante dela era a religião católica. Então ela teve que fazer o quê? Uma mistura, uma miscigenação. Ontem eu assisti a um programa de curta-metragens que passou na TV Sesc aqui de São Paulo, na Sesc TV, que é muito interessante por sinal, e teve uma passagem de um curta-metragem que falava assim que muitos escravos, na época em que vieram aqui para o Brasil,
viveram aqui durante todo aquele período, gerações viveram aqui no Brasil, mas eles jamais deixaram de sentir a África em seus corações. Ou seja, eles vieram da África para cá, trabalharam forçadamente aqui no Brasil, mas pensando naqueles que eles deixaram, nos seus antepassados, nas suas vidas e tudo mais. Aí aconteceu a libertação. Alguns escravos optaram em voltar para a África, outros, já adaptados aqui no Brasil, quiseram continuar aqui. Esses que voltaram para a África, voltaram para lá levando o estilo de vida brasileiro. Então eles criaram um pequeno Brasil na África, porque eles assimilaram parte da nossa cultura. E assimilando parte dessa cultura, criaram um pequeno Brasil. Ao mesmo tempo que os africanos trouxeram um pedaço da África para cá, aqueles que voltaram levaram um pedaço do Brasil. E não foi intencional. Foi exatamente por essa miscigenação, por essa mistura, por essa contaminação que eles aprenderam um novo estilo de vida. Assim aconteceu com a doutrina. Então a gente precisou fazer o quê? Essa reprogramação é ainda um processo que a gente está vivendo. Da gente tentar tirar esse aspecto dogmático que as religiões tradicionais impuseram no espiritismo, para a gente aprender realmente essa questão da filosofia, da doutrina. Mas, mais uma vez, a gente precisa aprender o que é filosofia, o que é ciência, para poder colocá-la em prática. O Armando colocou para nós aqui, muitas religiões fazem um verdadeiro terrorismo, e o movimento espírita também faz, exatamente por essa ideia, né, dessa influência. Mas a gente lembra que, embora isso não seja o correto, é aceitável quando a gente começa a entender esse processo de evolução do pensamento. Mas perseverando, estudando, trazendo novas informações, um novo ponto de vista, a gente certamente vai conseguir se livrar desse terrorismo espiritual que a gente acaba vivenciando o tempo todo. Armando colocou também uma mistura, essa mistura do catolicismo com o espiritismo foi feita por Bezerra de Menezes, pois ele era católico e nos tempos atuais foi enfatizado por Chico com seu mentor. Não só por eles, Armando, por vários, né? Vários centros espíritas foram fundados, independente de Bezerra de Menezes, independente de Chico Xavier, trazendo as pessoas que tinham ainda esse resquício do catolicismo, por exemplo, fundaram centros espíritas colocando algumas práticas. Era o jeito que ele sabia fazer, não sabia fazer diferente. Então eles aprenderam a fazer assim. Então essa contaminação foi natural, faz parte desse processo. Então continua para nós aqui. Então, de novo, encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor em grande número de reencarnações para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sobre muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade e para a ruína. Dentro desse assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão, no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores que, desde a terra, já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos da matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama, dentro de si mesma. O que chama atenção aqui, Emmanuel, para nós, quando ele fala do hoje, para todos nós, do agora,
dessa oportunidade que nós temos hoje é nós valorizarmos o nosso corpo físico. E o nosso corpo físico, dentro desse ambiente material em que nós nos encontramos, interagindo com as situações, interagindo com as influências que esse mundo pode nos oferecer. Então a gente lembra sempre que, quando a gente olha para cada um de nós, aqui, Emmanuel nos chama atenção para a inutilidade e para a ruína. O que significa isso? Que se nós fizéssemos um balanço da nossa vida hoje, em termos de produtividade, a esmagadora maioria seria daqueles que não conseguem produzir nada, além de simplesmente sobreviver em busca da satisfação dos seus próprios interesses. Ou seja, o indivíduo se encontra aqui, está certo que ele trabalha, ele ganha seu salário, ele tem ali os seus relacionamentos, vivencia as suas experiências e tudo mais. Mas no fundo, ele produz muito pouco no sentido de crescer espiritualmente. Ele produz muito pouco no sentido de aproveitar essa oportunidade de se encontrar aqui nesse mundo hoje e se desenvolver moralmente, de crescer no sentido de... Não reparem, pessoal. No sentido de lidar com aquelas experiências negativas do passado. São tão Ivano. É normal, o Forzinho. Às vezes dá um surto aqui, todos os cachorros surtam ao mesmo tempo. Então, eles pegarem, por exemplo, nós pegamos, por exemplo, as nossas experiências do passado e começavam então a resolver os nossos problemas, a resolvermos ali as nossas dificuldades, de trazermos assim aqueles débitos e saudarmos esses débitos hoje. Então a gente passa simplesmente o nosso dia, a gente passa simplesmente vivencia essa nossa rotina, tentando cuidar de pequenos detalhes que interessam para nós hoje. Eu comentei com vocês essa semana, quando a gente falava sobre o entendimento da vida, o entendimento da mente do ser humano. Sabe o que acontece com esses cachorros uivam? Quando passa o caminhão do gás tocando aquelas musiquinhas, uma cachorrada na rua toda começa a uivar. E aqui em casa a gente tem 5, vocês podem imaginar o que é, né? Então é aquela cantoria, uma sinfonia de cachorros aqui de uivados. Tudo por causa de um caminhão de gás. Mas vamos lá. Pois é. Então a gente falava sobre a mente dos indivíduos, né? Nós estudamos sobre os cachorros. Eu falei para vocês sobre os cães, ou os gatos mesmo, os animais de estimação de modo geral. E hoje nós temos dentro do ambiente veterinário aqueles profissionais que tentam entender o que se passa na mente dos animais durante a sua existência, no que eles pensam. E aí então eles chegaram à conclusão, isso juntando com essa questão da psicologia animal, da própria filosofia, entendendo a evolução do pensamento, eles chegaram à seguinte conclusão, que o animal se preocupa com as suas necessidades daquele momento. Eles não sabem o que está acontecendo, que horas que as coisas vão acontecer, de que forma que eles podem prever aquilo que vai acontecer no seu futuro, registram algumas experiências do passado, principalmente aquelas que são muito prazerosas ou muito traumáticas, mas fora isso não guardam uma lembrança de alguma coisa que vai interferir na sua existência. Então eles vivem simplesmente um momento, preocupados em sobreviver apenas. A sua sobrevivência é aquilo que é mais importante. Se nós analisarmos o ser humano dentro desse aspecto, ou dentro desse ponto de vista dos animais, a gente não muda muito. A diferença é que a gente está preocupado com a nossa sobrevivência dentro de situações complexas. Na verdade, a gente somente tornou mais complicada as mesmas necessidades que os animais sentem. A gente conseguiu desenvolver a nossa memória, a gente conseguiu desenvolver a nossa inteligência para fazer uma previsão daquilo que vai acontecer, fazer uma programação daquilo que nos interessa, mas ainda estamos preocupados apenas com esse momento. Eu tenho que viver bem, eu tenho que viver confortavelmente e eu tenho que viver de acordo com os prazeres que a vida pode me oferecer. Apenas isso. A nossa visão, a mesma limitação que os animais têm, nós também temos porque nós não conseguimos vislumbrar aquilo que existe no futuro, além da vida física.
Hoje nós pensamos em alguma coisa que possa ser agradável, a gente cria uma expectativa em torno de uma fantasia daquilo que foi passado, mas a gente não consegue alcançar ainda. Seja por falta de informação, seja por falta de entendimento, de compreensão propriamente dita. Aqui o que Emmanuel coloca para nós, ele fala, por exemplo, olha só que interessante. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Então, o homem brutalizado, que infelizmente se manifesta hoje de um modo bastante genérico aqui no nosso mundo, quando a gente olha, por exemplo, para os países que nós temos aí pelo mundo afora, embora não seja mais aquele embrutecimento das eras primitivas, hoje nós encontramos, hoje pela manhã, por exemplo, teve ali um massacre na África, mais de 30 pessoas que manifestavam por melhoria de trabalho foram fuziladas pela polícia. A gente vai, por exemplo, em outros países que têm conflitos de guerra, simplesmente assim, esse embrutecimento, embora ele tenha se reduzido com o passar do tempo, o que é natural pela própria evolução do espírito, dos espíritos que habitam aqui o nosso planeta, nós continuamos ainda dentro desse embrutecimento. A sensualidade, a sexualidade é uma tendência que tem uma influência muito poderosa sobre o ser humano. A gente pode perceber que casamentos, relacionamentos, acidentes de gravidez e gestações acontecem simplesmente porque o homem não consegue ainda conter esse seu impulso. Por isso a gente fala que o próprio embrutecimento da matéria exerce sobre nós uma força muito poderosa. A busca da satisfação através dos vícios, desses prazeres, dessa substância, também exerce uma influência muito poderosa sobre nós. A agressividade é assim, você vai num estádio, você vai numa manifestação pública, você vai numa reunião, você pode perceber que de vez em quando, ou até com uma certa frequência, infelizmente, acontecem esses acidentes. Você não consegue ter uma manifestação com muitas pessoas sem ter, por exemplo, o apoio da polícia militar fazendo a segurança dos indivíduos, porque nunca sabe o que pode acontecer. Quer dizer, a gente se programa para grandes eventos preocupados com a violência que pode acontecer. Então, esse embrutecimento do nosso mundo hoje, e um embrutecimento que toma conta, infelizmente, de grande parte da nossa sociedade mundial, faz com que o indivíduo não tenha uma preocupação do que vai acontecer depois. O único medo que ele tem da morte é do sofrimento que ela pode causar, das perdas que ele vai sofrer. Mas ele não se preocupa, isso é um fato. A morte é um fato. Ninguém nasceu para virar semente, ninguém é imortal, ninguém é eterno, mas todo mundo vai passar por isso. Mas a gente pode perceber que nós, em vez de nós nos preocuparmos em estudarmos e compreender aquilo que vai acontecer no futuro, nós fugimos dessa realidade. Fugimos porque ela é um tabu. Tabus são aqueles assuntos em que a sociedade tem um grande receio de discutir, seja lá por que motivos forem. Então a morte é um grande tabu e as pessoas não conversam porque têm medo e não conversam principalmente porque não se interessam. Porque as suas preocupações giram em torno do quê? Das suas necessidades do dia. Eu estou preocupado em ganhar alguma coisa, eu estou preocupado em conquistar alguma coisa, em ter aquilo que eu preciso, apenas isso. Então na verdade é uma evolução do pensamento animal incrementado pela capacidade de raciocínio que o homem tem. Mas as bases desse raciocínio continuam o mesmo. Apenas as suas necessidades. Agora, Emmanuel coloca, e ele lembra aqui também, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras. Ou seja, as experiências que o homem vai vivenciar aqui nesse nosso mundo, essas experiências dolorosas, as experiências emocionais, as experiências intelectuais, as experiências psicológicas, vão fazer com que ele vá amadurecendo com o passar do tempo e ele vá tendo uma compreensão diferente. Aquele homem embrutecido, por exemplo, que gosta de bater, que gosta de quebrar, que gosta de fazer acontecer, ele faz parte de um pequeno grupo social com o qual ele se encontra envolvido afetivamente. Ele tem a família, ele gosta do seu filhinho, ele gosta dos seus pais, e eventualmente eles vão desencarnar,
e nesse momento ele vai sentir essa perda. Então ele, por mais bruto que ele seja no seu comportamento, no relacionamento social, ele vai sentir essas perdas emocionais. Ele vai sofrer por isso, ele vai chorar, ele vai sofrer, ele vai sentir medo. E são essas experiências íntimas, interiores, que vai fazer com que ele vá despertando aos poucos. E isso pode demorar mais ou menos tempo. Aqueles de nós que já conseguimos alcançar essa condição de, pelo menos de espíritos medianos, aqui digamos assim, no grupo geral aqui do nosso planeta. Então nós já somos medianos, porque nós já conseguimos sair desse estado de embrutecimento, ao mesmo tempo que nós já conseguimos nos aprofundar nas questões do espírito. Então, medianamente, já nos encontramos de uma forma mais evoluída. E é exatamente para nós que nos encontramos nessa condição que Emmanuel traz para nós essa mensagem, porque ele diz assim: aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Então ele traz para nós assim: olha, você está vivendo a vida física, se programando para a vida espiritual, se preparando para a vida espiritual. Os caminhos que você optar na vida física vão determinar exatamente o ambiente onde você vai se encontrar no mundo espiritual. Um ambiente favorável, se você construir esse caminho com os valores, com as conquistas positivas, e um ambiente bastante traumático, bastante assustador, se você optar por um caminho egoísta, por um caminho de destruição, digamos assim, destruição de si mesmo, digamos assim, né? Bom dia, pessoal. Então, quando a gente coloca essas alternativas na mesa, quando a gente coloca essas alternativas para analisarmos, a gente consegue vislumbrar um universo muito mais amplo do que aquele que a gente via simplesmente vivendo o cotidiano, vivendo o dia a dia. Essa é a parte mais importante de tudo. Hoje nós temos a condição de refletirmos sobre tudo isso. E é exatamente por termos essa capacidade que essas mensagens chegam para nós. E ele coloca assim, essa última mensagem: todos os pequenos maus hábitos. E a gente fala de maus hábitos de modo geral, de comportamento, de pensamento, de opções daquilo que pode satisfazer, em termos de alimentação, de práticas físicas, de substâncias, de tratamentos, de relacionamentos, de tudo. Todos os pequenos maus hábitos aparentemente inexpressivos, vamos parar por aqui também, porque quando se fala em aparentemente inexpressivos, significa aqueles maus hábitos que nós estamos acostumados a ter ou alimentar. Nós vemos, por exemplo, um hábito universal, o hábito do tabagismo. Todo mundo sabe dos males que isso provoca, não apenas em termos de agressão física contra o corpo do indivíduo, pelas lesões que aquelas substâncias tóxicas provocam, mas também pelas influências psicológicas que aquilo causa. Uma dependência, por exemplo, que o indivíduo tem, uma dependência do tabagismo. Então o indivíduo que é dependente, ele é um escravo. Ele se torna um prisioneiro das suas necessidades. Dessa forma, ele sendo esse dependente, o tabagismo se torna para ele algo prejudicial. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos uma das candidatas, né, à Prefeitura de São Paulo, uma das suas propostas é a liberação da maconha, por exemplo, sendo vendida em bares como se fossem cerveja. E diante dessa proposta, não leva em consideração, por exemplo, todas as dificuldades que isso gera para o espírito. Não simplesmente por uma satisfação momentânea de absorver aquela substância. Ele simplesmente gosta daquilo sem se preocupar com todas as consequências sociais, morais, espirituais, psicológicas que isso pode gerar no indivíduo. Então, algumas práticas, bebidas alcoólicas, hoje nós temos ali os nossos jovens ficando uns com os outros, como se isso fosse absolutamente natural. Vai com Deus, Andréia, bom dia, bom fim de semana. Como se fosse algo absolutamente natural, sendo que as crianças estão se erotizando. Você liga a televisão e vai ver duas pessoas insinuando o sexo de uma forma explícita num horário que todo mundo assiste. A gente vê isso com tanta naturalidade que as crianças hoje nem fecham mais os olhos. No passado os pais falavam: saia da sala agora que você não pode ver isso.
Claro que deixava a criança muito mais instigada, mas os pais não permitiam. Hoje as crianças estão jantando em frente à televisão, almoçando em frente à televisão, assistindo desenho onde os personagens estão se agarrando, assistindo novela onde eles estão se agredindo, se agarrando, e isso se tornou tão natural para nós, como diz Emmanuel, aparentemente inexpressivo, sem nós não darmos conta que nós estamos nos contaminando cada vez mais. Então esses pequenos maus hábitos de alimentação, comer muito doce, comer muita gordura, o nosso corpo físico sente isso. Ele vai se destruindo cada vez que a gente ingere uma substância que não faz parte das suas necessidades, do seu funcionamento natural, digamos assim. Então o indivíduo senta em frente à televisão, aquele barrigão, fica comendo aquela comida gordurosa, assistindo um futebol, assistindo uma novela, fica assim o tempo todo achando que a vida dele é mais natural. Enquanto isso as suas artérias, as suas veias estão sendo entupidas, até que chega uma hora que ele entra em colapso. Então esses hábitos que nós temos hoje, que são aparentemente naturais, de você assistir a televisão e xingar um jogador de futebol, você xingar um personagem e coisa e tal, isso moralmente faz com que a gente vá se intoxicando. E é exatamente isso que a gente fala. Ficou tão natural que a gente não consegue mais discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. As danças eróticas que as crianças aprendem, né, André, também. A Ana colocou, né, aqui nos Estados Unidos, pelo menos onde vivo, não é permitido expor a imagem da mulher na mídia, nem mesmo amamentar em público. Né? Onde que você está, né? Coloca para nós aí, para a gente ter uma referência geográfica. Mas a gente fica se perguntando, o Novo México, né? Lá no oeste, então, lá perto da Califórnia. Então a gente começa a analisar esses comportamentos e aí a gente faz então comparação. Aquela comparação assim, será que aquela rigidez dos países islâmicos é exagerada demais ou nós que somos muito liberais? Será que quando a gente pega aquelas gerações mais antigas que vivem entre nós, os nossos avós e os nossos bisavós, que ficam chamando a atenção, né? Menino, não fala isso, menina, não faz isso, que coisa feia que você está fazendo. A gente fala, mas não enche o saco, isso aqui é normal. Isso se tornou algo natural para nós, mas não significa necessariamente que seja saudável. Então essa moralização, essa remoralização da sociedade precisa ser feita para a gente poder extirpar, como coloca para nós aqui Emmanuel, esses maus hábitos aparentemente inexpressivos, porque eles geram consequências. Eles trazem para nós consequências destrutivas que a gente vai pensar assim, poxa vida, mas por que eu estou sofrendo? Eu tive uma vida tão natural, uma vida tão normal. Só que uma vida normal dentro desse tipo de comportamento, que a gente não se deu conta ainda. Aí a gente pega aquelas pessoas que têm aquele comportamento bem regrado e fala assim, mas você parece um santo vivendo desse jeito. Na verdade não é um santo, ele simplesmente não aproveita esses maus hábitos que nós achamos que é natural. Agradecido colocou, bom dia, né? As nossas vibrações espirituais ao comer essas coisas pesadas e gordurosas baixam para que a gente possa possa dar brechas aos espíritos ignorantes. Essa é uma maneira de trazer a má sintonia ao corpo da gente, ou não tem nada a ver? Tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é nocivo para nós, agradecido, ele é prejudicial. Com relação à influência espiritual, vai depender do tipo de relação que a gente tem. Por exemplo, tem espíritos, quando a gente fala assim, em obsessores. Vamos imaginar que eu sou um obsessor. Deixa eu pegar aqui um Cristo para mim, vai. Eu vou pegar, por exemplo, a Betinha, que está toda quietinha lá. Eu sou um obsessor e eu quero prejudicá-la. De que forma que eu vou atingi-la? Eu não vou me preocupar, por exemplo, em ficar atormentando a vida dela psicologicamente dentro de um tipo de pensamento que ela não gosta. Eu vou simplesmente observar o que ela faz. Se ela se alimenta demais, eu vou fazer com que ela coma cada vez mais. Se ela usa substância, eu vou fazer com que ela absorva essa substância cada vez mais. Se ela por acaso tem o hábito de fazer críticas, eu vou fazer com que ela seja crítica cada vez mais. Então, na verdade, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, se ele for negativo para nós, certamente ele vai criar uma psicosfera negativa. Essa psicosfera é aquele ambiente mental que nós criamos à nossa volta, ou aquela camada vibratória, aquela camada energética em torno de nós, que traz, digamos assim, a nossa identidade. Os espíritos que nos observam percebem nessas irradiações
nessas energias que nós emanamos, exatamente aquilo que nós somos. Então, na verdade, tanto alimentação como comportamento, o pessoal que vai muito embalado, o pessoal que assiste muito filme de violência, tudo aquilo que para nós é uma coisa que é natural, entre aspas, de certa forma acaba sendo negativo. E se nós nos colocamos com essa vulnerabilidade, como você perguntou, certamente também há essa influência negativa, desde que nós estabeleçamos uma relação uma relação inferior com esses espíritos. Agora, se eu sou alguém que, digamos assim, como se diz, entre aspas, popularmente, né, eu sou aquela pessoa que não cheira nem fede para os espíritos, eu vou simplesmente atrair aqueles que têm algum tipo de semelhança. Já que eles estão desencarnados, eles não podem mais sentir o prazer da comida, eles se aproximam daqueles que ingerem essa alimentação de uma forma compulsiva para aproveitarem dos prazeres, das sensações do pensamento, das sensações dessas energias deletérias que eles acabam irradiando. Os tabagistas, por exemplo, os fumantes, para os espíritos que também levam consigo essa mesma tendência, eles se aproximam e ficam absorvendo essas emanações energéticas que os fumantes trazem. Então, quer dizer, nós deveríamos comer bem, nós deveríamos beber bem. Muita gente gosta de muito refrigerante, muita coisa doce, e isso faz mal para o organismo. Porque, na verdade, independente das influências espirituais, o nosso corpo físico ele é uma máquina perfeita. E se essa máquina perfeita não funcionar com perfeição, ela vai se destruindo. Por isso os espíritos colocam para nós que a maioria das encarnações não conseguem chegar a 70% da sua programação. Por que isso tudo? Porque se eu deveria viver até os 80 anos, quando eu chego nos 60, nos 55, eu já estou sofrendo de um estresse emocional que pode me proporcionar um infarto, um AVC, um aneurisma, coisa parecida. O meu organismo começa a desenvolver diabetes, começa a desenvolver, o meu fígado começa a se prejudicar, o meu intestino. Seria quase isso, né, Ana? Seria aquele suicídio inconsciente, como o André Luiz já colocou, que inclusive para Kardec também, que vivia esse estresse de trabalho, foi chamado de auto-assassínio. Então, na verdade, assim, se nós conseguimos comer bem, comer o necessário, comer de uma forma saudável, que nos proporcione prazer também de alguma forma, a gente vai ter uma vida muito mais proveitosa. Só que não, como foi colocado por Emmanuel aqui em cima, ele disse assim que, deixa eu pegar aqui para vocês, só para utilizar as palavras dele, que elas estão muito bem colocadas, ele diz assim, deixa eu pegar aqui rapidamente, que está aqui, ó, a carne, o corpo físico, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade e para a ruína. Então, na verdade, a gente vive pelo prazer, mas a gente não utiliza o prazer para o nosso crescimento. A gente utiliza o prazer para a nossa satisfação, só que é um prazer destrutivo, que a gente vai se definhando, vai se destruindo cada vez mais, e quando chega no final da vida, está todo mundo aquele capenga, todo mundo cheio de doenças, cheio de problemas que não precisavam existir. Somos nós que criamos. Queiroz colocou para nós, posso estar errada, mas deve haver equilíbrio. Não, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Sim, a gente tem que ter essa educação religiosa, educação física, educação emocional, educação psicológica, educação espiritual. Nós precisamos dessa educação. Só que, infelizmente, a gente não está preocupado com isso. A gente sabe que precisa. Falamos isso ontem no nosso estudo. A gente sabe que precisa, mas a gente não tem força para poder superar isso, porque o prazer é muito mais gostoso do que a renúncia. Quando a gente fala em renúncia, em sacrifício, o sacrifício é você deixar de comer um chocolate. É você deixar de acender um cigarro. É você deixar de beber um copo de cerveja. É você deixar de comer uma fritura, aquele torresmo no feijão que eu adoro. É você deixar de comer uma carne de porco gordurosa. É você de deixar, por exemplo, de ir para uma balada e passar a madrugada inteira dançando, ingerindo bebidas, inalando substâncias. É você deixar de trabalhar demais para ficar se desgastando em busca daquela riqueza desesperada.
É você deixar de assistir um programa que traga para você violência, que fica intoxicando a sua mente com violência, com erotismo, com consumismo, com poder, com disputa, com conflitos. Tudo isso para nós são renúncias que a gente precisa fazer para poder alcançar aquele equilíbrio, aquela serenidade. Ninguém precisa ser Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá, mas também a gente não precisa se destruir dessa forma tão absurda que a gente vive hoje. Então é necessário que a gente tenha essa consciência. Aquela frase que diz assim, o nosso corpo é o templo da alma. Se nós começarmos a analisar os nossos templos, a gente vai ter templo que tem parede caída, templo com telhado quebrado, com azulejo solto. Não tem aquele templo harmonioso que você entra e percebe que está tudo bonito, tudo pintado, tudo cheiroso. Os nossos templos, na verdade, parecem cavernas. Aquelas cavernas cheias de umidade, de lodo. É isso que a gente faz com o nosso corpo físico. E, consequentemente, a gente deixa de aproveitar não apenas pelas consequências me fugiu a palavra, dessa negligência com o nosso corpo físico. A nossa própria forma de viver já mostra o tempo que a gente perdeu. A gente passa tempo, não, eu tenho que passar o tempo comendo aquela feijoada desesperada. Claro, come uma feijoada, não tem problema, mas não precisa exagerar. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, na verdade, a gente sofre as consequências em termos de efeito biológico, efeito psicológico, só que o tempo que a gente levou nesse tipo de vida que nós escolhemos também já é uma perda de tempo, já é um desperdício. E aí então depois chega no mundo espiritual, todo mundo fala assim, poxa vida, mas eu podia ter vivido melhor, eu podia. Aí então a gente vai para aquela música do Epitáfio, né, dos Titãs, podia ter amado mais, vivido mais, ter visto o sol se pôr. A gente coloca no Epitáfio aquela monte de frase de despedida, de lamentação, que não adianta mais. Na verdade a gente vai ter que rever tudo isso de novo. As doenças que nós criamos aqui hoje são doenças que vão se refletir depois. Aí o indivíduo nasce com uma diabetes, não sabe porquê, nasce com problemas nervosos, problemas ósseos, problemas gástricos, e não sabe porquê. Aí fala assim, isso aqui é um castigo que eu estou levando. Não é um castigo, você simplesmente carregou consigo sequelas daquilo que você viveu. Então, a doutrina espírita fala muito sobre isso para nós, que a gente não tem que valorizar apenas o espírito, mas valorizar também o vaso em que esse espírito se encontra armazenado. Porque através desse vaso é que a gente vive o cotidiano, o dia a dia da nossa vida física aqui, que é uma oportunidade preciosíssima para a gente poder se regenerar, para a gente poder crescer. Estar aqui encarnado não é um castigo, é uma oportunidade sublime. No mundo espiritual, para a gente fechar, e eu sempre insisto nesse pensamento, existem ali filas e mais filas de espíritos que parecem aquelas filas do INSS, que estão implorando pela oportunidade de reencarnar. Implorando. Eles falam, pelo amor de Deus, me deixa reencarnar que eu preciso resolver problemas. E ele não pode, porque ele não tem equilíbrio para isso ainda. Enquanto nós que estamos aqui, está todo mundo doido para ir embora. E lá eles estão doidos para voltar. Quer dizer, ninguém ainda conseguiu entender. E a gente precisa desse esclarecimento para a gente valorizar, seja o momento em que nós nos encontramos aqui, seja o momento em que nós nos encontramos lá. Para a gente poder, essa sabedoria que a gente não conseguiu desenvolver ainda. E é isso, enquanto é hoje, que é o título do nosso estudo de hoje, né? Enquanto é hoje, aproveitemos essas oportunidades que a gente tem. Trabalhemos com mais equilíbrio, vivamos com mais equilíbrio, durmamos com mais equilíbrio, façamos tratamentos com mais equilíbrio, nos relacionemos com mais equilíbrio, vamos nos divertir com mais equilíbrio, tudo isso. Essa é, digamos assim, a máxima que a gente precisa sempre colocar fixada na parede de casa para dizer assim, aproveite bem cada momento da vida, para a gente não desperdiçar essa oportunidade tão preciosa que nós recebemos de estarmos aqui hoje. Escolher a porta estreita. Escolher a porta estreita, viver o homem novo, abandonar o homem velho, todas essas frases de efeito que tem no Evangelho, a gente só usa para para-choque de caminhão, né? Mas ninguém coloca isso em prática. É hora da gente começar a pensar num modo diferente. Esse é o ponto principal. Bom, fechando por aqui, quem vai fazer para nós o encerramento, filhinha? Betinha? Beleza, então, meus amigos, a gente encerra por aqui o nosso trabalho, né? Lembrando sempre que de segunda a sexta a gente está por aqui às 9 horas da manhã. A gente vai até às 10h30 fazendo nossos estudos, o estudo do Livro dos Espíritos,
o estudo do Livro dos Médiuns, e de sexta-feira a gente faz o estudo de uma mensagem do livro Vinha de Luz, que vai até às 10 horas, que aliás a gente já estourou 10 minutos, né? Então sejam sempre bem-vindos.